Boa noite, seja bem-vindo ao debate parlamentar com deputados da Assembleia Regional. Convidados para esta edição, Carlos Rodrigues, do PSD, Jaime Leandro, do Partido Socialista, Rodrigo Trancoso, do Bloco de Esquerda e Gil Canha, deputado independente na Assembleia Regional. Temas para abordarmos nesta edição: o déficit de 2017, que tem gerado alguma polémica, sobretudo as palavras recentes do Primeiro-Ministro sobre as contas da região. Vamos falar também da conta da região de 2016, que esteve em debate hoje no Parlamento, e ainda da Comissão de Inquérito ao BANIF, que já produziu um relatório final sobre esta questão relacionada com o BANIF, com o desmantelamento do BANIF. Começamos pela questão do déficit e começo pelo deputado Carlos Rodrigues, esta questão que foi polémica, nomeadamente com as palavras de António Costa em fevereiro, que dizia que a região tinha contribuído negativamente para o agravamento do déficit em Portugal. Afinal de contas, segundo os dados do INE, não terá sido bem assim, ao ponto do Vice-Presidente do Governo, Pedro Calado, já ter reclamado um pedido de desculpas do Primeiro-Ministro aos madeirenses. O senhor acha que isso faz sentido? Eu próprio, inclusive, e não tenho qualquer problema em assumir, pedi a saída do próprio Primeiro-Ministro de cena depois de uma afirmação como essa. Porque a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro tem, no meu entender, dois problemas. O primeiro é uma afirmação feita num contexto na Assembleia da República que é de facto um espaço de debate e o espaço central da democracia portuguesa, e portanto é o espaço onde as questões são tomadas, são debatidas, mas acima de tudo porque essa afirmação que ele faz é uma afirmação que se veio a verificar como uma afirmação gratuita, baseada em factos que não são reais e que não se comprovaram. E, portanto, é perigoso fazer esse tipo de afirmação, mas para mim o que é mais grave neste aspecto é o Sr. Primeiro-Ministro, que até podia ter cometido um erro, podia-se ter enganado, podia ter sido mal informado, mas ainda assim era uma situação e uma afirmação que nunca deveria ter sido proferida da forma como foi, porque ele não teve qualquer problema em colocar um país inteiro contra a Madeira. Ele basicamente disse que o país só não estava melhor porque a Madeira surpreendeu, inclusive são palavras dele, surpreendeu negativamente pela sua prestação em termos financeiros. Não só isso é mentira, como é comprovado, a região foi, aquilo que se comprovou em 2017 é que a região foi a única a cumprir e a contribuir positivamente para que o déficit não fosse maior, porque fruto da situação da Caixa Geral de Depósitos e que a União Europeia não teve contemplações e obrigou, de certa forma, a incluir esse valor, levar esse valor a déficit. Portanto, aí é um problema do Estado, que o Estado julgava que poderia, no debate e na discussão que estava a ter com as entidades europeias, que isso seria uma situação a ultrapassar. E, por outro lado, temos os Açores, que inclusive também foram trazidos para este debate pelo líder parlamentar, o deputado Carlos César. Isso, no fundo, dando a ideia de que... Dando a ideia que a Madeira... A ideia que foi transmitida... As coisas funcionavam bem. A ideia que foi transmitida é que a Madeira, única região com poderes legislativos em termos nacionais, ou uma das regiões, era a única que tinha contribuído negativamente para o déficit. Governada pelo PSD. Governada pelo PSD. E que aquelas que eram governadas pelo Partido Socialista, quer o Estado, quer a região autónoma dos Açores, tinham sido, sim, cumpridores. Verificamos, no entanto, que os Açores, por exemplo, há 4 anos consecutivos que apresentam uma situação deficitária e que o país, por via desta situação da Caixa Geral de Depósitos, teve uma prestação que acabou por ser extremamente negativa e que rompeu, de certa forma, as previsões que o Governo tinha, uma vez que o Governo contou com uma decisão da União Europeia que não se veio a confirmar e com a qual temos que viver, porque nestas questões eles é que as determinam. Se bem que nas contas nacionais não fosse essa questão, o déficit seria abaixo de 1%. Certo, mas ainda assim, a região autónoma, como teve um excedente, neste caso de 85 milhões, como teve um excedente, teria tido sempre um contributo extremamente positivo para as contas do país e não negativo.
Mas o problema não é tanto a questão do contributo, é a forma como o Sr. Primeiro-Ministro colocou a questão. Ele colocou a questão dos madeirenses de um lado e os açorianos e os continentais do outro. Nós os maus, eles os bons. E não existiu o Primeiro-Ministro, que eu saiba ainda, é Primeiro-Ministro do país todo. E o país todo inclui continente, região autónoma da Madeira e região autónoma dos Açores. E, portanto, quem tem a responsabilidade pela coordenação do governo do país inteiro nunca poderá colocar, por muito jeito que isso lhe dê eleitoralmente e politicamente, nunca poderá colocar uma parte do país contra todo o restante país. E aí, para mim, é que é a questão mais grave. Porque quem fala tanto em coesão, quem fala tanto em unidade, quem fala tanto em um território que trabalhe todo no mesmo sentido, não pode ser ele o mensageiro de uma atitude de discriminação negativa como foi esta do caso da Madeira, que é o que se torna mais ridícula e mais estranha quando essa informação é completamente falsa e é completamente contrária àquilo que ele disse. Vamos ouvir também o Jaime Leandro perguntar-lhe também se acha que perante aquilo que são os números que foram divulgados agora pelo INE e também as palavras do Primeiro-Ministro em fevereiro, se acha que o Primeiro-Ministro deve aqui algum pedido de desculpas pela forma como se dirigiu na altura aos madeirenses? Eu acho que, enfim, há às vezes uma incongruência do PSD relativamente àquilo que dizem e àquilo que fazem. Repare que não raras vezes na Assembleia, ainda hoje foi o caso, se diz que a oposição convive muito mal com os sucessos da governação do PSD e que só diz mal, não apresenta soluções. O PSD tem exatamente a mesma postura relativamente aos sucessos que o país obtém, só porque o governo também não é do PSD. E, portanto, bem prega Frei Tomás, não é? Sim, mas não é disso que estamos a falar agora, estamos a falar de uma questão concreta relacionada com o déficit e da forma como o Primeiro-Ministro se dirigiu à Madeira. Como se sabe, a polémica radicou partiu de uma circunstância que tinha a ver com o conceito de contabilidade pública e de contabilidade nacional. Para a contabilidade pública relevam as receitas e as despesas, enquanto para a contabilidade nacional relevam também os compromissos. E, portanto, é justo reconhecer que, do ponto de vista da contabilidade pública, a região apresenta superávites porque gasta menos do que aquilo que recebe. Do ponto de vista da contabilidade nacional e porque está a pagar dívidas de outros governos, isso já não acontece. O Sr. Primeiro-Ministro agarrou só nesta componente e esqueceu-se, porventura, de excepcionar isto que eu acabei de dizer. E, claro, mas ele falou dos contributos para o déficit do país, certo, de 2017. Mas, quando o Sr. Primeiro-Ministro não excepciona isto que acabei de dizer, incorre na circunstância, põe-se a jeito para ser objeto de críticas. Agora, a realidade é a que é. E acha que esse erro eventualmente engana? Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sempre disse, já há muitos anos que digo, que os governantes do continente tendem, independentemente do partido a que pertençam, a interpretar mal o fenómeno das autonomias. Eu estou muito à vontade em relação a isso, não é a primeira vez que o digo aqui, portanto, e mais uma vez também o digo. Agora, outra coisa é querermos empolar uma circunstância que não afeta em coisa nenhuma a realidade. A realidade das contas regionais é a que é, para o bem e para o mal. E, portanto, não foram as declarações do seu Primeiro-Ministro que alteraram a realidade. E, portanto, as coisas são como são. Mas as declarações do Primeiro-Ministro, conforme disse aqui o deputado Carlos Rodrigues, não houve nenhum agravamento do déficit por causa das declarações do seu Primeiro-Ministro. E, eventualmente, terão colocado portugueses do continente e dos Açores contra portugueses da Madeira. Repare, o PSD tem feito muita escola nos últimos 40 anos a pôr madeirenses contra madeirenses. Não sei porque é que se queixam. O senhor acha que o Primeiro-Ministro não deve qualquer pedido de desculpas? Eu acho que o seu Primeiro-Ministro deve pensar bem naquilo que diz e não naquilo que lhe sopram aos ouvidos. Mas não acho que não é necessário crucificar o Primeiro-Ministro porque não fez a distinção entre uma coisa e outra, conforme eu fiz há pouco. Portanto, acho que o país tem grandes indicadores económicos, está numa senda de sucesso e é importante relevar isso. A região também, em determinadas matérias, está a andar menos mal, e esta é uma delas. Portanto, tem superávites do ponto de vista da contabilidade pública, continua a ter o déficit controlado. Já em relação à dívida, é outra conversa. Apesar de ter vindo a baixar,
Ela só está a baixar porque esteve muito alta, obviamente. E tem que baixar, tal como a dívida do país, não é? E tivemos um plano de ajustamento económico e financeiro que era para ter terminado em 2015, mas que se estendeu até hoje de uma forma ou de outra. E aquilo que se diz que tem havido um desagravamento fiscal fantástico, eu não vejo as pessoas aí a manifestarem-se na rua com esse desagravamento. Aliás, tem sido peanuts, se me disserem, mas está bem, no cômputo geral. Isso representa alguns milhões para o orçamento da região, representa muito para a região e muito pouco para os contribuintes, essa é que é a questão. Aliás, é bom que não nos esqueçamos que o anterior secretário regional das Finanças propôs-se fazer um desagravamento fiscal muito mais célere do que aquele que está a acontecer. Eu percebo que a região fique viciada em receita fiscal e percebo também que, por via daquelas governações desastrosas que criaram uma dívida monstruosa, não possa prescindir dela, mas então não tivessem prometido aquilo que sabiam não poder cumprir. E, portanto, este é o caminho. E eu, naquilo que aqui tenho dito, também já evidenciei algumas incongruências, para não dizer várias incongruências, desta forma de governar. Gil Canha, também qual é a leitura que faz desta questão do déficit, enfim, das palavras do Primeiro-Ministro em fevereiro e agora os números que vieram a ser revelados pelo Instituto Nacional de Estatística? Eu acho que não devemos cair em exageros. Há esta tendência de, sempre que algum Primeiro-Ministro ou algum político no retângulo faz alguma acusação contra a Madeira, parece que se levanta aqui imediatamente um clamor. Eu lembro-me também no próprio déficit democrático, se não me engano foi no tempo do Dr. Mário Soares, que afirmou que a Madeira havia déficit democrático, e havia de facto déficit democrático. É verdade que o continente vive muito desconfiado das contas da Madeira, eles também mas aqui estamos a falar de números e, portanto, se os números... Tem razões para isso, não é? Há uma série de razões, há uma série de razões que levam as pessoas do continente a desconfiar, os portugueses do continente a desconfiar dos portugueses da Madeira. O nosso passado financeiro é uma prova disso. Nós vivemos sempre com contas completamente mal executadas. Vivemos numa gestão financeira que eu digo caótica, e isso fez carreira, e obviamente que fez carreira também no continente. Por isso eu acho que estas palavras do Sr. Primeiro-Ministro não vão abalar assim tanto a reputação da região autónoma da Madeira. Como também na questão do déficit democrático. Na altura eu achei muito bem o Dr. Mário Soares ter feito essa acusação, que de facto havia déficit democrático na Madeira. Por isso, sabendo o que a casa gasta, nunca sabemos bem o que... Mas a questão aqui é até que ponto é que um Primeiro-Ministro, que supostamente deve estar munido de muita informação, ia falar de números, e depois agora a realidade daquela, pelo menos divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística, vem dizer o contrário daquilo que o Primeiro-Ministro disse há um mês e tal, na Assembleia da República. Eu não sei, como dizia, há certas pessoas que dizem que o papel aguenta tudo. E de facto, eu tenho a experiência na minha vida que por vezes faço estatísticas, fazemos grandes relatórios, depois vamos ver a realidade e é uma tragédia. Aconteceu isso com o Banif, aconteceu isso com os relatórios e com as comissões que fazemos muitas vezes nas Assembleias, fazemos grandes relatórios, grandes comissões de inquéritos, grandes estatísticas, e depois vamos a ver aquilo tudo papel de embrulho. O que é certo é que a realidade do país muitas vezes não se manifesta nas estatísticas, manifesta-se na vida real. As pessoas aí já não são estatísticas. É aí que notamos que a crueldade e a crueza do mundo financeiro e da economia de um país no dia-a-dia. Agora, as estatísticas e isso... muito relativo da maneira como... Os números podem ser usados conforme, enfim, digamos, a direção que cada um queira dar. Claro. Do ponto de vista político, que lá está. Aliás, nós vimos isso na questão dos bancos, nós vimos na questão da conta da Madeira, quando o Tribunal de Contas diz que na Madeira as contas estão perfeitas e que nunca há grandes censuras à conta da Madeira durante estes últimos anos, e o que vimos foi um regabof total. Por isso, esta questão de determinadas instituições dizerem cá isto ou aquilo, já caiu no completo descrédito. Faz lembrar a Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência devia velar pelos interesses da Madeira. E o que é certo é que ela não vale nada. Vai metendo relatórios e estatísticas e o papel que eu me referi vai aguentando tudo. Por isso eu acho que não devemos criar grandes alarmes à volta destas afirmações do Primeiro-Ministro. Sinceramente,
A Madeira já deu flanco para isso e para muito mais, e obviamente que suporta muito bem estas críticas, e até de certa forma é bom para os nossos políticos, os nossos governantes, não andarem no regabof, nem é utilizado dinheiros públicos mal empregos, e depois, quando as contas começam a ter problemas, vão buscar os tais manuais de estatística e os inquéritos e os relatórios, e o que vemos é que continuamos num buraco financeiro e com dívidas para pagar e com a economia e com os cidadãos a passar grandes dificuldades para aguentar esta carga fiscal. Rodrigo Trancoso, também, que leitura é que faz de tudo isto? Bom, antes de mais, boa noite a todos, aos colegas de painel, ao Gil Rosa, a todos os telespectadores que nos acompanham em casa, e referir que esta questão, temos de analisar estas afirmações do Primeiro-Ministro, mais do que no contexto, no momento em que elas são feitas. E no momento em que elas são feitas foi no momento em que a informação que estava disponível era a informação resultante dos boletins de execução orçamental, cuja elaboração está dependente da tal perspectiva da contabilidade pública. E, portanto, foi com base nesses dados que o Primeiro-Ministro proferiu essas afirmações. E aqui, realmente, o que é de estranhar é a indignação toda que se gerou à volta dessas declarações, porque essa perspectiva, quando tem sido favorável ao Governo Regional, também é devidamente enfatizada. Eu recordo que o ano passado, no início de 2017, quando foram conhecidos os dados da execução orçamental de 2016, o Secretário-Geral das Finanças enfatizou o facto de ter havido um superávit de 2 milhões de euros nessas contas. Não menti aí, pois não. Mas enfatizou esse aspecto. Okay. E, portanto, se esse superávit, nessa ótica da contabilidade pública, foi devidamente relevado, enfatizado pelo Governo Regional em 2017, porque é que na mesma perspectiva ter havido um déficit de 157 milhões de euros já não pode ser relevado pelo Primeiro-Ministro no momento em que eram esses dados que estavam disponíveis. Sim, é que eu penso que o PSD... O Primeiro-Ministro sabia que em março, até para as contas nacionais do PIB, aí é que eventualmente seria o momento decisivo de saber exatamente quais são os dados do PIB. Pois, mas a questão é... Que agora é que se sabe ao certo, pelo Eurostat, pelo Instituto Nacional de Estatística, mas quando há um superávit... são os dados que são definitivos, não é? Em termos de avaliação do PIB, do déficit do ano passado. Pronto, então também vamos exigir a partir de agora ao Governo Regional que quando sair o boletim de execução orçamental relativamente à execução do ano anterior, que esses dados também não sejam publicitados ou não sejam enfatizados para o bem ou para o mal. Se um superávit pode ser relevado pelo Governo Regional, mas um déficit já não pode ser relevado pelo Governo da República, há aqui uma dualidade de critérios que parece-nos lamentável e, portanto, isto é que é o cerne da questão. E, portanto, como realmente nesta situação os dados eram incómodos para o Governo Regional, criou-se aqui uma celema e uma polémica em função das declarações do Primeiro-Ministro, exatamente para tentar encapotar... Mas acha que as palavras do Primeiro-Ministro, a leitura que fez na altura, é correta? É correta na perspectiva da contabilidade pública, porque era isso que estava em causa. Não era isso. Portanto, com base na informação que estava disponível, era isso que era evidente. Portanto, o Primeiro-Ministro, obviamente, não poderia ter outras afirmações, porque a informação disponível era aquela. Portanto, agora, em março, com os dados que foram divulgados agora em março, por outra ótica, já se podem tirar outras ilações. Mas mesmo essas outras ilações do superávit também tem muito que se diga, que realmente agora o Governo Regional enfatiza o superávit. Mas esse superávit, o que é que se tem traduzido na melhoria das condições de vida dos madeirenses? Então vamos abordar por aí. Realmente, se temos um superávit, se efetivamente há recursos à receita, se a despesa tem sido inferior à receita, eu pergunto se isso efetivamente tem traduzido no bem-estar da população, porque efetivamente continuamos a não ter um diferencial fiscal que realmente poderia atenuar a carga fiscal ainda mais sobre já leremos essas questões quando falamos da conta de 2016. Então, o que fica aqui patente é que... Mas essa leitura também vale eventualmente para as contas nacionais, porque quando se fala que o déficit baixou para os 0,9, tirando a questão da Caixa Geral de Depósitos, há quem diga que o Governo baixou conseguiu esse déficit um pouco à conta de cativações, eventualmente falta de investimento e de outras questões, eventualmente, que o Rodrigo está a referir também aqui em relação
à Madeira, portanto... Sim, mas vamos ver... Também há cativações no orçamento regional. Sim, mas vamos ver, as pessoas têm ou não têm mais rendimento disponível a nível do país, com a baixa dos impostos que têm existido. É que é preciso, exatamente, é preciso contrabalançar esses indicadores económicos, pois com a realidade do dia-a-dia cotidiano das pessoas e com a melhoria que elas têm na sua vida. E, portanto, não podemos cingir a análise unicamente e restritamente em indicadores económicos e é preciso contrabalançar depois com o que as pessoas sentem no seu bolso e na qualidade de vida que têm no seu cotidiano. Posso? Sim, sim. Não, o que eu queria dizer é que eu acho impressionante o trabalho, a dificuldade, e que até queria dar os parabéns ao Jaime Leandro e ao Rodrigo Trancoso pela tentativa de tentar justificar o injustificável. No caso do Sr. Deputado Rodrigo Trancoso, é verdade, é porque eu tenho 2 amigos que se chamam Rodrigo Cardoso e, portanto, tenho mais um que é Trancoso. O Rodrigo Trancoso, no caso do deputado Rodrigo Trancoso, eu acho impressionante. O que se passa é o seguinte: o Sr. Primeiro-Ministro, no dia do debate, estava a discutir o déficit que contava para o procedimento de déficits excessivos. E como o Sr. Deputado sabe, o déficit que conta para procedimentos de déficits excessivos é o déficit em contabilidade nacional. E, portanto, contabilidade nacional não é contabilidade pública. O Sr. Primeiro-Ministro, de forma hábil, usou os valores da contabilidade pública e comparou com o poder. Então porquê é que ele estava a discutir o procedimento de déficits excessivos? Quando o procedimento de déficits excessivos é discutido com base na contabilidade nacional e não na contabilidade pública. E, portanto, é uma forma hábil de comparar uma coisa que não é comparável com a outra. O que o Sr. Primeiro-Ministro diz é que o déficit que a Madeira apresentava em contabilidade pública contribuiu para o problema do déficit excessivo, que é mentira. Porque, em termos de déficit, do procedimento de déficit excessivo, aquilo que se pode utilizar é o que apresentamos em termos de contabilidade nacional. E em termos de contabilidade nacional, a Madeira apresentou um superávit. E o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso estava a falar de que depois de tentar explicar o inexplicável, a comparação incomparável que o Sr. Primeiro-Ministro fez, também não justificou como é que o Sr. Primeiro-Ministro tem a ousadia. Mas eu já percebi que isso não é muito grave. Estamos aqui vários madeirenses, várias pessoas que residem na Madeira e não se sentem minimamente desconfortáveis com o facto de o Sr. Primeiro-Ministro colocar a Madeira contra o resto do país. O Sr. Deputado Jaime Leandro, na sua forma peculiar de analisar estas questões, diz que também o PSD põe madeirenses contra madeirenses e, portanto, que isso justifica tudo. O Sr. Deputado Gil Canha diz que não vamos embandeirar em arco, não vamos fazer grandes celemas porque o que interessa não é nada disto. E, portanto, se a maioria dos madeirenses tem esta forma de pensar, acha que deve ser pontapeada desta forma e humilhada desta forma, não é o deputado Carlos Rodrigues que vai vir aqui armado em Joana d'Arc e tentar... Esses termos também são excessivos. Mas, deputado, eu estou a falar... Pontapeado, humilhado. Desculpa, eu senti-me humilhado, eu senti-me pontapeado pelo Sr. Primeiro-Ministro me colocar contra todos os continentais. Mas isso sou eu que se calhar sou muito sensível, sou muito... estas coisas ficam muito à flor da pele. Mas isso agora, no passado também já tivemos o PSD. É verdade. Contra o resto do país. É verdade. E porque tudo o que se passou no passado justifica o presente e o futuro, está tudo resolvido. E, portanto, não serei eu, como volto a dizer, não serei eu que me armarei, ao armar-me-ei em Joana d'Arc e vou aqui brandir espadas contra o continente. Não faço isso. Eu senti-me como me senti. Se as outras pessoas não sentem a mesma ofensa, pronto, e cada um fica com a sua. Agora, em relação a isto que o Sr. Deputado disse, que o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso, que disse que não se sentia no bolso das pessoas, não se sentia esse superávit, eu posso dizer que no caso do país, que também apresenta níveis excelentes de evolução na economia, nomeadamente na redução do déficit, ainda que a dívida se mantenha, porque a técnica que é usada é não se pagam as contas, manda-se para a dívida. E, portanto, como só conta para o déficit é aquilo que se paga, é o pagamento efetivo da despesa, o que acontece é que isso não vai a déficit, mas fica na dívida. E, portanto, a dívida, mal ou bem, está nos níveis que está. Mas também nas contas nacionais, várias instituições têm
tem referido, enfim, de forma positiva a forma como o Governo da República tem desenvolvido as contas ao longo do país. Mas também, aliás, até a própria oposição no país, ontem, mas também o líder do PSD congratulava-se pelo facto do déficit ter ficado abaixo de 1%. Muito bem, mas também da mesma maneira que o Gil fala em instituições que apontam para essas evoluções, eu também podia apontar uma série de instituições e especialistas, porque para aí está tudo. Há dos bons, há dos maus, há os que apoiam, aos que... Mas como dizia o deputado Gil Canha, há outra realidade, que é o bolso das pessoas, não é? É isso, mas quer dizer, então, pelos vistos, no continente está toda a gente satisfeita, está toda a gente cheia de dinheiro nos bolsos, mas, por acaso, chegou-se à conclusão que houve a carga fiscal que existe no país, neste momento, é a maior dos últimos 22 anos. Mas, pelos vistos, as pessoas têm dinheiro nos bolsos e isso funciona. É a forma de distribuição da carga, não é? Mas se a carga fiscal existe ou não existe. Agora, ela incide sobre particulares e sobre empresas. E, portanto, o que constitui a sociedade e a economia de um país são as sociedades, neste caso as empresas, e os indivíduos e as famílias. E, portanto, sobre alguma destas três componentes, a carga fiscal deve estar a incidir. Mas, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, deixe-me só fazer um parênteses. Quando as instituições europeias e o próprio FMI diziam da governação de Passos Coelho o que diziam e manifestaram alguns receios quando foi encontrada a solução constitucional do presente governo e hoje elogiam com grande ênfase os resultados obtidos. E depois obrigam a meter a Caixa Geral de Depósitos no déficit. Não, já vi a solidariedade das instituições europeias. Mas repara, alguma coisa se deve passar. É porque vinha aí o diabo, como dizia o então Primeiro-Ministro Passos Coelho, vinha aí o diabo e afinal o diabo não chegou, ou então chegou de uma forma muito mitigada e conseguiu conciliar diferentes interesses a nível nacional que nos permitem ter hoje os resultados que temos. E isso também é positivo, não acha? Muito bem, Sr. Deputado Jaime Leandro, eu pessoalmente nunca achei que era o diabo que vinha aí. Agora que me está a sair um bom Udine, está. Infelizmente sabe que isto está cheio de Udines, mas eu não sublinho essa sua crítica ao todo nacional. Não é crítica, é uma constatação. É uma constatação de um facto, não é uma crítica sequer. Não sei se o Jaime Leandro já tinha concluído esta parte. Rodrigo Trancoso queria também. Eu já vou aqui complementar uma questão feita pelo Sr. Deputado Carlos Rodrigues, relativamente à questão do superávit, que já foi aqui referido, que foi pela ótica da contabilidade nacional de 85 milhões de euros. Mas, curiosamente, sobre este indicador, hoje de manhã, no âmbito da discussão da conta 2016, o Vice-Presidente do Governo Regional teve a oportunidade de referir que, se a crescer este valor a região ainda recebesse determinadas verbas que tem, portanto, que afirma que a República tem dívida para com a região autónoma, o superávit não seria de 85 milhões de euros, mas poderia atingir até a ordem dos 300 milhões de euros. Certo. Bom, e eu aqui levanto logo a questão. Repare que o que está subjacente aqui é uma lógica puramente economicista na mente do nosso Vice-Presidente do Governo e do Governo Regional. Porque quando faz esta afirmação, o que está a dizer é, se essas verbas viessem para a região autónoma da Madeira, elas iriam a crescer a receita, mas a despesa iria continuar na mesma. Não iríamos ter... Deixe-me terminar o meu raciocínio. O impacto seria... na receita, mas a despesa não iria ter nenhuma alteração. Portanto, não ia haver melhorias na saúde, na educação, na habitação, porque realmente se essas verbas vindo para a Madeira, fazendo uma extrapolação matemática, o aumento do superávit seria na mesma ordem do valor das verbas, portanto, ou seja, o que o Governo Regional vê aqui é uma tentativa de arrecadar a receita a todo o custo, mas depois não repercuti-la na despesa. E, portanto, é esta questão que eu quero aqui enfatizar, porque efetivamente, quando se exacerba e se releva os superávites, oculta-se que efetivamente esses superávites muitas vezes são obtidos à conta da contenção de despesa em áreas sociais que estão carenciadas, que estão recheadas de problemas e que carecem de investimento. E, portanto, quando se omite essa parte e não se quer ir por essa via, realmente qualquer cidadão não pode se regozijar com indicadores económicos positivos, mas depois não se traduzem numa efetiva melhoria e na resolução de problemas que afetam as pessoas no seu dia-a-dia. Sou deputado, desculpe, mas eu sou deputado Rodrigo Trancoso. Nós teremos o curso na mesma faculdade, na mesma altura, na mesma turma. Na mesma turma. Tivemos o mesmo professor de contabilidade geral e tivemos o mesmo... aliás, temos todos os mesmos professores. Tem muita imaginação. Manda uma das coisas que
um dos princípios da contabilidade geral, aliás, que eu chumbei à primeira e o Sr. Deputado passou à primeira, e, portanto, eu, teoricamente... foi tudo à primeira, teoricamente foi tudo à primeira. Tudo à primeira. Mas, Sr. Deputado, um dos princípios da contabilidade é o princípio da prudência. O princípio da prudência manda restar as perdas potenciais e nunca as receitas potenciais. Tanto é que no plano oficial de contabilidade existe uma conta, que é a conta de provisões, que é para registar as perdas potenciais, aquilo que eu eventualmente posso ter de perda. Se calhar vamos ter que fazer uma legendagem neste programa. Não, mas as pessoas para o grosso do cidadão entender, perdas não é? potenciais. O Sr. Deputado Rodrigo Trancoso está aqui a tentar, mas eu percebo, e se não fosse a minha amizade por ele, eu não perderia qualquer tempo em contra-argumentar. O que o Sr. Deputado está a dizer é que a afirmação que o senhor Vice-Presidente fez hoje é que se o Governo da República pagasse o que deve, isso ia tudo a receitas e ficava ali no cofrezinho e ninguém gastava nada. Ó, Sr. Deputado, como é que, respondendo ao Sr. Deputado, um orçamento é feito no início de um ano, com as receitas previsionais, que não se pode considerar uma receita previsional uma dívida que o Estado tem para com a região há mais de 10 anos e que não tem qualquer intenção, nem manifestou qualquer intenção de pagar, certo? Portanto, nem sequer é uma receita previsível. Portanto, não podemos, porque depois o Sr. Deputado ainda hoje na Assembleia criticou o Governo por estar a sobre-orçamentar determinados valores. Foi ou não foi? Fez essa afirmação. E, portanto, o que seria se o Governo Regional sobre-orçamentasse todas as receitas previsionais ou potenciais que tem a haver do Estado? Ou seja, íamos ter um orçamento altamente sobre-orçamentado, passa a expressão, empolado, porquê? Não, o Estado deve, nós vamos restar isto no orçamento. E vamos fazer despesa em função dessa receita. E, portanto, hoje estaríamos aqui a discutir uma sobre-orçamentação e uma colocação de valores em despesa que depois nunca se iriam concretizar. Eu acho que isto não é. Com essas contas tão certinhas e esse sucesso contabilístico todo. Não é sucesso contabilístico. Apetece-me perguntar como é que as contas do César Ramos estão como estão e faltam coisas básicas no César Ramos. Talvez fosse bom, mas o Sr. Deputado, talvez fosse bom. Olha, há dias ainda uma pessoa, amiga minha, foi fazer análises ao sangue. Vamos fazer, então vamos falar de casos pessoais. À Segurança Social. Sim, e no fim de lhe terem tirado o sangue, pediu um penso rápido e não havia pensos rápidos. Mas mais do que não haver naquele dia, não costumava... Mas, Sr. Deputado, sabe o que é que eu aconselho o Sr. Deputado a fazer? O Sr. Deputado já me andou, eu aconselhava-o a fazer. Não, é um conselho de amigo, como sabe. Eu aconselhava-o a fazer essas perguntas ao Sistema Regional de Saúde açoriano, que é fenomenal. É o Sistema Regional. O Sistema Regional dos Açores é o que assiste os nossos doentes na Madeira. Não sabia essa. Essa é mais uma inovação do UDINI. Os bons exemplos nós temos que pedir a quem faz bem feito, não é? E, portanto, de acordo com aquilo que acha razoável que medicamentos que são essenciais não existam, que hajam dívidas monstruosas e não há dinheiro para o essencial? O Sr. Deputado quer falar disso. Diga-me lá, qual é o grande argumento que consegue aduzir para que o Sistema Regional de Saúde padeça dos problemas que tem? Essa era uma resposta muito útil que lá em casa iriam gostar de Mas se o Sr. Deputado deixar falar, se o Sr. Deputado deixar falar, eu talvez possa responder. Existe no país três sistemas de saúde. O Sistema Nacional de Saúde, o Sistema Regional de Saúde dos Açores e o Sistema Regional da Madeira. E que estão todos com grandes problemas. Todos com enormes problemas. Isto ou é do malho ou é do malhadeiro. Ainda não percebi, mas um dia hei de perceber. E da dimensão. Aliás, na República até foi criada ontem uma unidade de missão para acompanhar a questão. O Sr. Deputado Jamiliano fala dos problemas, e bem, porque é deputado eleito pelos madeirenses, tem que falar dos problemas da saúde na Madeira. Mas eu vou-lhe dizer uma coisa que não é tão... eu não estou a dizer que não existem esforços para resolver os problemas. Agora, o problema é que os problemas persistem. Esteja à vontade. Então, mas o Sr. Deputado gosta tanto de interagir, agora está a ficar enchufrado por causa dessa interação. A frustração é algo que não me assiste. Não. Para concluir o que estava a dizer, o que eu queria dizer é que muitas vezes é usada na argumentação na Assembleia os exemplos, ou os chamados bons exemplos que vêm da nação, ou do Sistema Nacional de Saúde e da região autónoma dos Açores. Os Açores, neste momento, não há cirurgias. Pararam. Os 3 hospitais novos que fizeram há muito pouco tempo estão falidos, completamente falidos. Aliás, a dívida dos Açores tem subido e o déficit dos Açores e os... Quem é que pagou esses hospitais? O Sr. Deputado deve saber a resposta. Pois.
Então tanto quanto Vossa Excelência. Não, eu não sou. Não foi o Estado. Não sei. Fui alguém. Mas eu espero que o Estado pague o nosso. Pronto. Mas fui alguém. E, portanto, os 3 hospitais estão completamente falidos. E, neste momento, os fornecedores de medicamentos não fornecem um medicamento que seja os Açores. A nível nacional, o que é que o Sr. Ministro da Saúde... E, aliás, isto já foi dito pelo Ministro da Saúde e pelo próprio Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças apresenta, de facto, resultados espetaculares no déficit. Nunca o país teve um déficit tão baixo, eventualmente. Já estamos abaixo de 1%. É muito bom para todos e muito bom para mostrar lá fora. Só que ele faz isso à conta das chamadas cativações que os senhores já fizeram. Ou seja, por um lado, não liberta meios para serem incluídos na despesa e, por outro, que é mais grave, como o déficit é contabilizado pelo pagamento efetivo da despesa, ele não paga. Manda para a dívida. E, portanto, a dívida sobe, o déficit baixa ou mantém-se como está. Mas isso tem um problema. O problema, por exemplo, é que só este governo, neste governo socialista, a dívida na saúde acumulou-se, teve um crescimento de 1,2 mil milhões de euros. Neste momento, são cerca de 1,5 mil milhões de euros de dívida vencida em termos da saúde nacional. A saúde, nos 3 sistemas vigentes em Portugal, tem problemas complicados. E, portanto, volto a dizer, ou é do malho ou é do malhadeiro. Porque nem PSD, nem PS, nem CDS, nem agora os acessórios Bloco de Esquerda e PCP conseguiram, acessórios no sentido que prestam assessoria e prestam apoio, sustentam o atual governo. Até agora, ninguém fez melhor que o anterior. Ninguém. E, portanto, não vale a pena. Mas o curioso é que os resultados estão à vista. Os resultados estão à vista são estes. É uma acumulação brutal da dívida. São 800 mil pessoas sem médico de família em Lisboa, são os tratamentos... O Sr. Deputado fala da falta de medicamentos... Bom, já estamos a desviar um bocadinho. Mas não estamos, que isto faz parte da conta. Claro, o Sr. Deputado falta... Mas também gostava que o Gil Canha pudesse falar. Ele já vai falar. Estamos aqui... Ele, a partir de agora, o programa é dele. Não é que temos outro moderador. Não é isso. Eu só queria dizer, o Sr. Deputado Jaime Leandro falou de um penso que falta, um penso rápido... Fala de um penso rápido que falava, que faltava nas análises. Sr. Deputado... E o que é que o Sr. Deputado tem a dizer de quase 50% das cirurgias na oncologia no continente que são feitas todas fora de tempo? 50% que são feitas fora de tempo. O Sr. Deputado é deputado na Assembleia da República. Eu não sou deputado na Assembleia da República. Eu só estou a dizer. Eu só estou a dizer isto para relativizar também as questões. Claro. Mas, Sr. Deputado, eu não escamotei os problemas que existem na saúde. E os problemas que existem na saúde da Madeira são graves. Não é motivo de alegria. São graves. Não é motivo de alegria. Nem eu me alegro pelas dificuldades que as pessoas no continente e nos Açores estão a passar. Porque a saúde, mal ou bem, qualquer um de nós, um dia deste, vai bater lá. Sim. Mal ou bem, e não venham falar que é das clínicas e que uns podem pagar clínicas e outros não podem pagar clínicas. Não, mas não é. Mais dia, menos dia. Porque o Sr. Deputado Gil Canha sabe perfeitamente que as clínicas, quando é um problema complicado, não lhe resolvem. E o Sr. Deputado tem que ir ao hospital na Mendonça. O dinheiro resolve tudo. Mais dia, o dinheiro resolve tudo. E conheço muitos multimilionários que também morreram. Gil Canha, enfim, perante este debate que está aqui a acontecer, também a sua intervenção. Antes disso, e estamos a falar do déficit das palavras do Sr. Primeiro-Ministro, o que me preocupa bastante é a influência e a maneira como o Sr. Primeiro-Ministro intervém na política regional. É aí que me preocupa. Vimos isto nas eleições internas do PS, vimos nas últimas autárquicas a maneira como o Primeiro-Ministro tentou defender os espiões de Braga aqui na Madeira, e isso é que é preocupante. Mas aí, de certa forma, está a subscrever as palavras do Presidente do Governo quando dizia que o Primeiro-Ministro tinha uma agenda em relação à Madeira? Sim, sem dúvida alguma. O Primeiro-Ministro quer saltar o poder aqui na região, já usou determinados comissários políticos aqui na região, que destabilizam internamente os partidos, destabilizam alguns partidos, fazem defenestrações dentro do próprio Partido Socialista, mas também de partidos adversários. Por isso, nunca se assistiu a uma influência tão grande e uma vontade de intervir na política regional como o Primeiro-Ministro. E isso preocupa-me, acima de tudo. Relativamente às contas, eu obviamente não tenho aqui a capacidade técnica dos seus deputados, nem nunca estei economia. Não fui colega de curso de Carlos Rodrigues e de Rodrigo Trancoso. Somos mais novos. Mas eu tenho uma maneira mais pragmática de ver as coisas.
Nós, hoje, quem o vê hoje, o senhor vice-presidente, falar da conta da região, parece que a Madeira vive num mundo cor-de-rosa. Vivemos no país da Alice, no país das maravilhas. E a realidade não é essa. E, na minha opinião, estamos sempre aqui nos mesmos erros. Nós, até para exemplificar, isto é igual que tivemos uma economia doméstica. Temos um agregado familiar, tem um pai que tem os seus filhos e tem a sua esposa, e tem que paparquear a esposa, e tem que paparquear também os filhos. E então o que é que resolve? A esposa diz, sabe, eu não gosto muito daquele fogão que está na minha casa, assim, vamos mudar o fogão. E o senhor, está bem, porque está tudo bem, toca o fogão, é despejado, vem no fogão, já vem uma cozinha nova. Depois, entretanto, já tem um senhor que vende fogões e que vende mobília, que também já está aguardando, que vê que ali é um bom negócio. E o que acontece? A senhora vai pedir mobília nova, pede para abrir uma parede na sala, derrubar a parede, e o que acerta é que o orçamento familiar vai-se esgotando, e vai criando dívidas, e vai criando problemas. E o que acerta? Não se olha para a educação dos filhos, não se olha para a boa gestão da casa, não se olha para uma sustentabilidade financeira como deve de ser, e depois vem o ai Jesus, começa a faltar o dinheiro e começa a vir o endividamento. E é isso a região. A região, neste momento, está com o endividamento devido a um regabof que foi feito e que se baseou, acima de tudo, em obras. Porque fazer uma obra é fácil, pega o seu telefone, pede-se 3 ou 4 empreiteiros e eles avançam para uma obra. Agora, gerir um orçamento familiar, gerir as contas domésticas, é preciso muita ponderação, só para acabar. Sim. E o que acontece? Neste momento, voltamos ao modelo anterior. Tivemos uma determinada folgazinha. Era isso que eu ia introduzir-se. Nova folgazinha. E toca agora a deitar paredes abaixo, toca a mudar a mobília da sala. E há aquilo que estamos a ver agora, como o Ministro da Construção Civil, as grandes empresas de construção civil já a trabalhar na Madalena do Mar, na Ribeira da Madalena do Mar, a trabalhar já na Fajã da Ovelha, mas para obras para quê? Para que é que nós queremos aquelas obras? Se temos assuntos mais urgentes para fazer, como por exemplo a questão da saúde. Os miúdos que vivem lá nessa casa que eu exemplifiquei perguntam, papá, e o dentista, eu tenho os dentes todos cariados. E a filha, papá, estou com um problema grave da adolescência, quem é que vai me socorrer? E o pai disse, não, nós agora temos um dinheirinho devido ao contexto do passado, eu agora melhorei um bocadinho, tenho um bocadinho de dinheirinho no banco, é o tal superávit. Tenho um dinheirinho no cofre, está ali, guardadinho. Pai, mas estamos com problemas. Não, que o senhor que vende mobílias e vende eletrodomésticos agora vai voltar outra vez à casa porque nós vamos fazer uma nova remodelação. E claro que isto não é gerir uma região. E assim que o senhor vice-presidente vê a economia da região da Madeira, veio para o imediato, para o telefone, para chamar o tal 2 ou 3 empreiteiros, ou determinadas pessoas controlam a nossa economia e vivemos nisto. Mas o Governo Regional vangloria-se que tem reduzido a dívida, portanto, desde 2013, salvo erro, na ordem de 1,3 mil milhões de euros. Portanto, a dívida está a baixar e tem que baixar claramente, não é? Portanto, é preciso pagar essa dívida para que as contas da região possam depois ter outra forma de se olhar para aquilo que são as necessidades. A leitura que o Gil Canha faz é de que este caminho que o Governo está a seguir não é o mais correto. E esse da redução da dívida? Não, o problema é que a redução da dívida está a ser feita à custa do suor dos madeirenses com uma carga fiscal brutal, em que as empresas, as pequenas e médias empresas e as famílias têm dificuldades terríveis para a sua vivência do dia-a-dia, e andam-se o vice-presidente na Assembleia a dizer que isto é um mar de rosas. Mas estão a brincar com isto aqui. O que se passa na Madeira é grave. E o mais grave ainda é quando conseguimos alguma receita, alguma capacidade de financiamento, voltamos a cair nos modelos que levaram ao desastre do passado. Por isso, agora, obviamente que também temos que, e aqui os meus colegas deputados estudaram isso, há os ciclos económicos. E os ciclos económicos, umas vezes estão em depressão económica e depois voltam outra vez a economia a crescer. E neste momento também estamos já na curva ascendente, porque já estamos a acabar o ciclo económico depressivo e já voltamos outra vez a crescer. Por isso, isto também é normal das comunidades humanas. Agora vamos ver se como é que se aproveita com esses ciclos, vai cair outra vez naquele modelo que nos levar ao desastre. É isso que me preocupa e parece que está
tudo virado nesse sentido, o que eu lamento e fico grandemente preocupado. Só uma questão, Jaime Leandro, o Gil Canha tinha feito aqui uma crítica em relação ao Primeiro-Ministro, António Costa, socialista, de que há uma agenda do Primeiro-Ministro em relação e do PS Nacional em relação à Madeira. Enfim, como é que reage a isso? Não, eu percebo a sua curiosidade, mas repare... Não é a minha curiosidade, foi a constatação há uma agenda, do deputado Gil Canha. Há uma agenda do Primeiro-Ministro em relação ao país e isso é... Portanto, não se subscreve esta ideia de que o Primeiro-Ministro... é que há uma agenda, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República têm que se preocupar com o país e até com as regiões autónomas e, portanto, há uma agenda do Primeiro-Ministro, como também há do seu Presidente da República, em relação ao país. E, portanto, eu acho que isso não encerra nada de escandaloso. Se me dissessem, uma coisa é fazermos exercícios especulativos, outra coisa é nós constatarmos se as coisas são ou não são assim. E entre uma e outra há uma grande diferença. O tempo nos dirá quem é que não tem constata razão. isso. Eu constato que há uma agenda do Sr. Primeiro-Ministro para o país e as regiões autónomas são parte do país. Exatamente. Rodrigo Trancoso, vamos entrar já na questão da conta de 2016, que foi, de certa forma, já estamos aqui a falar um pouco disso, no fundo serviu este debate para se falar das contas da região, com o Governo a evidenciar esta questão de, ao longo dos últimos anos, estar a reduzir a dívida, se bem que ela, o ano passado, subiu mais 13 milhões, salvo erro, devido à uma questão dos chamados swaps. Eu pergunto-lhe se aquilo que é o caminho que está a ser seguido na região, relativamente às contas da região, é um caminho certo. Pois, hoje, quando analisarmos o teor da conta 2016, verificamos que realmente o 2016 traduziu-se no primeiro ano em que este Governo Regional teve a oportunidade de executar um orçamento da sua inteira responsabilidade. E, portanto, a expectativa era que tivesse sido uma execução que, no fundo, representasse a tão famigerada renovação que tinha sido apregoada durante a campanha eleitoral para as eleições regionais. E depois, quando verificamos, tanto através em sede de orçamento, quando foi apresentado o orçamento, e depois com a respectiva execução, verificamos que realmente as opções estão muito condicionadas pela grande e pesada herança que foi recebida. E quando verificamos que, por exemplo, em termos de serviço da dívida, temos que o pagamento da dívida financeira e comercial e com os juros e encargos assumidos, tudo isso acarretou 25% do que foi executado. E, portanto, vemos aqui o peso grande que esta herança está a ter. Portanto, nas opções. Reduzir a dívida ainda mais. É preciso reduzir a dívida, só que depois, como se dá, isto realmente há um limite no universo dos recursos financeiros disponíveis. E, portanto, quanto mais se afeta o pagamento de dívida, menos temos disponível para investimento, para as áreas da saúde, da educação, e depois verificamos que, efetivamente, tanto na educação, como na habitação, como na própria execução do PIDAR, houve aqui cortes que realmente ficaram bastante condicionados por essa prioridade dada ao serviço da dívida. Mas do seu ponto de vista, acha que, eventualmente, para haver esse equilíbrio que está aí a referir, se calhar o caminho de redução da dívida não devia ser tão acentuado, eventualmente, como está a ser? Estamos a falar aqui, por exemplo, no caso de 2016, que o Governo terá reduzido nesse ano terá batido 369 milhões de euros de dívida. Efetivamente, nós verificamos, bateu, e como é que fez esse abatimento? Efetivamente, por exemplo, na área da saúde, foi referido que houve até um incremento na ordem dos 412 milhões de euros, mas esse acréscimo resultou muito de pagamento de encargos que vinham de anos transados. E, portanto, houve até um acréscimo na contração de empréstimos de médio e longo prazo, exatamente para afetar essa situação. Portanto, a saúde tendo obtido, teoricamente, mais verbas, mas não foram verbas para resolver os problemas do dia-a-dia, os problemas correntes. Foi realmente para fazer pagamento de encargos de anos anteriores. E depois, o segundo deputado, Carlos Rodrigues, falou há bocado na questão das cativações. Ora bem, também verificou-se precisamente no ano 2016, e em termos de investimento, foi um ano, comparando com os 3 anos anteriores, foi onde houve uma execução do PIDAR mais baixa, em termos percentuais. E o que é que se verifica? Isso decorre até de uma própria regra que foi já estabelecida em sede de orçamento da região, onde é referido que as verbas do Fundo de Coesão seriam cativadas em 100%. Ou seja, o próprio Governo Regional, que noutras situações tanto bradou pelo facto de o Fundo de Coesão não estar a ser
transferido para a região pelo governo do então Primeiro-Ministro Passos Coelho. Quando têm essas verbas à sua disposição, instituem em sede de orçamento que as mesmas serão cativadas em 100%, ou seja, nenhuma delas será aplicada para o fundo a que se destina. Quiseram o fundo de coesão, mas quando tenham à sua disposição, não sei por que razão, por não se sentirem se calhar capazes de aplicar como deve ser, instituíram logo a regra de ficar cativado em 100% para não ser executado. E depois confirma-se que isso repercute-se na baixa execução do PIDAR comparando com os anos anteriores. Ou seja, o que se verifica é que realmente é um indicador, a conta apresenta um superávit, mas vamos voltar de novo ao mesmo. O superávit decorre realmente do não olhar para a despesa como algo prioritário e vermos na receita a fonte de solução para todos os problemas. E depois não se investe, não se resolve os problemas da saúde, da educação e da habitação e, portanto, depois temos os superávites. Mas isto faz com que realmente não nos revemos nestes indicadores, porque efetivamente eles não traduzem o que deveria ser uma melhoria das condições de vida das pessoas. O deputado do PSD estava a abanar a cabeça quando vi as palavras do Trancoso. O Carlos Rodrigues, eu acho que é um bocado ridículo uma pessoa falar de si na terceira pessoa, mas seja como for, o Carlos Rodrigues está abismado. Porque, bom, eu sinceramente, eu quero agradar a oposição. Eu quero fazer o que a oposição diz para fazer. Só que a oposição tem que se entender. Eu vejo o Sr. Deputado Gil Canha, por exemplo, e não é o único, a dizer que estamos a cair no erro do passado, no investimento, o dono da casa tem agora um dinheirinho no banco, vai comprar mais fogões... Mas a questão aqui é o investimento, pode ser mais seletivo. Mas o que se passa é o seguinte, tem que haver aqui algum entendimento. Nós hoje, aliás o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso acabou por replicar aquilo que já tinha dito de manhã e que o Sr. Deputado Ricardo Lama do Partido Comunista também já tinha dito. Fomos criticados por uma execução baixa do PIDAR, que é o plano de investimentos, que é o plano das obras. A gente está aqui a falar de PIDAR, mas o PIDAR é o plano das obras. Investimento público. E muitas delas são necessárias, não é? Obras. E, portanto, fomos criticados por uma baixa execução, porque não estamos a andar com a velocidade que devemos andar, e depois temos deputados que não é o ano, como disse, como o Gil Canha, a dizer que estamos a incorrer nos mesmos erros. Eu posso dizer, quer dizer, não é prioridade fazer a escola de Ribeira Brava. Não é prioridade fazer a escola do Porto Santo. Não é prioridade melhorar os centros de saúde. Não é melhorar o centro de deficiência de Toura. Isso é prioridade. Não quer dizer, mas é isso que está a andar. Não é, o Sr. Deputado Gil Canha. Não já está lá é. as máquinas do Avelino, aquele complexo militar industrial da Constituição. Mas foi o complexo militar que ele resolveu o 20 de fevereiro. Não sei se se lembra disso. Bom, foi o complexo militar que ele resolveu o 20 de fevereiro. Porque esse complexo militar... Porque, ó, Sr. Deputado, está bem, eu não estou aqui para defender ninguém. Eu não estou aqui para defender ninguém, mas a situação do 20 de fevereiro foi resolvida com a rapidez que foi porque esses meios militares, entre aspas, existiam na Madeira. E eles no mesmo dia já não é de 6 mil milhões, Sr. Doutor. Sabe perfeitamente disso. E, portanto, em relação a esta matéria, eu gostava de dizer o seguinte: o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso acredita realmente que a cativação do Fundo de Coesão a 100% foi uma cativação para guardar dinheiro? Responda-me. Não, eu respondo. Eu sou o Sr. Deputado, sabe perfeitamente o que é que significa um lançamento de um concurso, o que é que significa uma realização de projetos, o que significa pôr as chamadas obras a andar. Provavelmente não sabe. Mas já deve saber, até porque a sua experiência na Câmara do Funchal já lhe deve ter dado umas luzes. E, portanto, aquilo que foi feito foi dizer, sim senhor, estas verbas vêm, mas é para ser gasto em investimento público ou em obras. Enquanto essas obras não estiverem em condições de serem lançadas para o terreno, a verba fica cativada para esse efeito. Não foi para guardar o dinheiro, para não dar pensos rápidos às pessoas, para não dar medicamentos às pessoas. E se o deputado dizer isso é de pura demagogia. Sim, mas aumentou o superávit. Dizer isso é pura demagogia. Mas aumentou... Dizer isso é pura demagogia. Porque as duas componentes essenciais da despesa no orçamento e na conta da região foram a educação e a saúde. Foram a educação e a saúde. A região, onde mais gasta, é na educação e na saúde. A saúde ainda está longe da perfeição. Mas olha que no caso da educação, e o Sr. Deputado é uma pessoa da educação, sabe perfeitamente aquilo que tem sido feito e os exemplos de excelência que existem na Madeira. Podemos ir buscar os rankings, podemos ir buscar os resultados, podemos ir buscar a forma como se acorda e como se negocia com os professores, por exemplo, ao contrário daquilo que se passa no país, tudo isso.
a escola a tempo inteiro, que foi uma inovação na Madeira, os currículos alternativos, a educação artística e musical. Sr. Deputado, mas tem havido também algumas quebras, Sr. Deputado posso-lhe elencar um conjunto de aspectos negativos na educação. O senhor Deputado Rodrigo Trancoso há de sempre encontrar um aspecto negativo, seja onde for. E ainda bem, porque, que eu saiba, ninguém consegue realizar tudo 100% de forma perfeita. Agora, se há sítio ou área onde o investimento e a despesa, se não quiser chamar investimento, quiser só chamar despesa em geral, quer de funcionamento, quer de investimento, onde isso tem dado resultados palpáveis, é na juventude, na educação e no desporto. E não vale a pena se falar da questão do desporto profissional, porque uma coisa vem atrás da outra. E este governo, a chamada renovação que os senhores dizem que não foi renovação nenhuma, este governo foi aquele que teve a coragem também de baixar os apoios ao desporto profissional, transferindo esses mesmos apoios. Isso é uma coisa residual, isso até lá. É tudo residual, eu acho piada. A baixa de impostos na Madeira é residual. É residual. A baixa dos apoios aos clubes profissionais é residual. É residual, é tudo residual. Já me lembro sobre esta questão da conta da região de 2016. Eu, às vezes, quando ouço este discurso, aliás, eu dizia isso hoje de manhã, nós vivemos, de facto, na Singapura do Atlântico, como o anterior presidente do Governo Regional dizia que nós queríamos ser, ou devíamos de ser. E portanto, quer dizer, eu admito que em determinadas coisas, as coisas nem sejam tão graves quanto às vezes nós assinalamos, mas também estão bem longe de serem tão boas quanto o PSD quer fazer crer. Não vou em perfeição. Se me disser, repara uma coisa, a questão das obras, aquilo que falava e estar aí a explorar, às vezes aquilo que diz que diz que também faz o seu papel e tem que explorar as nossas incongruências. E portanto, repara uma coisa, as obras não são obviamente todas iguais, nem a pertinência desta ou daquela obra é igual, são todas iguais. Eu só falei das mais iguais. Algumas obras que vão agora serem retomadas no que tem a ver com as grandes vias. O caso concreto, que quem falava na via expressa para a Ponta do Parque. Há delas que ficaram abandonadas durante anos. Túneis que existem, mas viadutos que não existem. O caso da via expressa para o norte, por exemplo. O problema, eu aqui colocava o problema mais a montante, que é o perceber do ponto de vista estratégico o que é necessário. Mas isso já foi há uns anos atrás. Agora, há coisas que podiam representar até um prejuízo maior, que era nós termos uma parte das obras feitas e não a concluir, porque exige mais esforço financeiro, mas também, no fim disto tudo... O que eu lhe estou a dizer é que, apesar de tudo, há algumas delas que são importantes concluir e que o benefício da sua conclusão é sempre do que a sua não conclusão. Exatamente, claro. E portanto estamos de acordo em relação a isso. Mas pode haver também opções de pura e simplesmente não concluir. Uma coisa, o caso da Beira em lugar de baixo, houve uma decisão de não voltar a meter dinheiro ali, por exemplo. Mas aquilo, eu presumo que as coisas não se resolvem colocando tapumes à beira da estrada para que não se veja o que está do lado de lá. Por mais que o mar trabalhe, demorará ali muito tempo até que... Mas é o que existe lá, na Madalena, não, é para tornar visível se aqueles são transparentes. É risível. É por uma questão de... Exato, para esconder o mau investimento, para esconder também o mau investimento que é feito. Que se esconde com tapamos à beira da estrada. Então não é. Nem toda a gente tem drones, não é? Mas escapamos para ali. Não é, basta ir lá ao lado. Mas repara, o problema é, há bom investimento e há mau investimento. E eu não me quero apropriar do discurso do Sr. Deputado Gil Canha, mas a verdade é que às vezes a vontade de fazer negócios, de fazer adjudicações, mesmo para coisas que não têm interesse nenhum, olha, outra vez na Ponta do Sol, a questão daquele túnel que deve ser o estacionamento mais caro do mundo. Foi feito o túnel e depois chegou-se à conclusão que afinal aquilo por ali não dava, porque já lá havia um. Mas não foi preciso fazer mais, não era preciso estudar coisa nenhuma para perceber que aquela via por aquele lugar ia dar chatice. Mas lá se fez o túnel e gastou-se ali milhões
para coisa nenhuma. Não revestiste o túnel. Sim, mas gastou-se lá e o túnel já não, mas foi alargado, como sabe. E portanto não é só revestir, uma coisa é revestir, outra coisa é alargar. Mas repare, e o Fantes Brancos tem o heliporto do Porto Muniz, tem... Mas acha que tudo isso encaixa-se na conta de 2016? Eu acho que tudo isso se encaixa na conta de 16, 17, 18 e 19, porque enquanto nós estivermos a pagar dívidas que têm a ver com esse mau investimento que foi feito nos últimos 5, 10 anos ou mais, portanto elas têm cabimento no discurso que se fará e mesmo nas contas, quando o Partido Socialista chegar ao poder, mesmo nas contas que o Partido Socialista vai apresentar, ou então já estão a preparar as desculpas para as más prestações que vão apresentar. Não se preocupe que o Partido Socialista chegue ou não chega ao poder. Olha, eu não estou... Olha, se há coisa... Carlos Rodrigues já está a fazer futurologia. Não, é que eu acho que está convencido que é eu aqui o Sr. Deputado Carlos Rodrigues sabe que o centro está-se a apertar. Eu aqui, Sr. Deputado, em relação ao Carlos Rodrigues não se aperta de Não, eu não estou a falar pessoalmente. O contrato do Carlos Rodrigues só tem não mais é isso que eu estou a dizer. Portanto, em relação ao deputado Carlos Rodrigues, não se aperta cerca absolutamente nenhuma. Mas eu não lhe importei isso pessoalmente, como sabe. Nem cerco do PSD, nem cerco do PS, ao nem PSD, cerco o cerco está a ser... Agora, deixe-me que lhe diga uma coisa. Está mais apertado. Eu tenho que dar os parabéns ao Sr. Deputado João Leandro. Não me dê parabéns que eu não faço anos hoje. Já está aqui uma preparação eventual, não se sabe se é 2019, se é 2030, se é 2050, mas será isso, que ele provavelmente quando acontecer a alternância, e se for com o PS, pode não ser com o PS. Não é assim. Não, mas não foi sempre assim. Será aquilo que as pessoas querem? Será aquilo que as pessoas diziam que não era. Mas Eu quase sempre achei que era. Eu quase sempre achei que era. Mas posso não concordar, havia pessoas no seu partido, inclusive, e noutros partidos, que diziam que as eleições na Madeira durante 40 anos foram manipuladas. Tantos anos de PSD, eu posso não concordar. Mas que eu saiba, nunca houve nenhuma geringonça no Parlamento Regional. Mas é constitucional, não se esqueça disso. Pois a Constituição dá para tudo. É como a sobretaxa de IRS, que eu acho que também devia vir para a Madeira, mas que o Tribunal Constitucional acha que não. Já vi como o Tribunal de Contas dá para tudo. Constitucional. Dá para roubar dinheiro às regiões autónomas. Estou a falar do Tribunal Constitucional. Dá para demitir primeiros-ministros com maioria na Assembleia. Estou a falar do Tribunal Constitucional. Da mesma maneira que dá para pôr não foi a Constituição, nem sequer foi na Assembleia, no Governo, sem maioria. E também dá para não fazer muitos reparos às contas da região. Agora, quer dizer, dá para tudo. O Tribunal Constitucional dá para tudo. Vamos... Acha que é sério dizer, ainda aquelas contas que ainda hoje fizeram, daquilo que o Estado está a dever à região, e incluir nessas contas a sobretaxa de IRS? Claro. Espera. Deixe-me deixar isto bem claro. Mas, se me disser, se me pergunte, eu respondo à pergunta que ainda não fez. Obviamente que sendo uma sobretaxa e sendo paga por nós... Uma receita cobrada na Madeira. É óbvio, para mim, fazia todo o sentido que as receitas ficassem na Madeira. Então não é uma dívida? Ponto final. Fazia todo o sentido que assim fosse. Mas o Tribunal Constitucional não é esse o entender. Mas isso também não pode descredibilizar as coisas assim. Não pode, começa a descredibilizar os tribunais todos e começa pelo Constitucional, vamos mal. Agora, tem que ser respeitado. Olha, eu em relação ao Tribunal Constitucional, a minha posição é a mesma que há 30 anos. Sempre tive em relação ao Tribunal Constitucional. Mas os tribunais são todos... Se nós questionamos tudo o que os tribunais fazem, não acho que o Tribunal isto vai dar uma anarquia completa, não é? Não é como o deputado já me lembra. Não vamos em relação à conta, andar aqui a fazer aqui... Também fazia umas análises... Carlos Rodrigues e Jaime Leandro, não vamos fazer aqui um debate especificamente sobre o Tribunal Constitucional. Estamos a falar da conta de 2016. Para concluir, não sei se já tinha concluído, se não, passo-lhe a palavra ao Gil Canha, também para concluirmos esta questão da conta de 2016, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Sim, aquilo que o Sr. Deputado Carlos Rodrigues falou do 20 de Fevereiro e das empresas do 20 de Fevereiro, quero relembrar aqui ao Sr. Deputado que a Madeira, a partir de uma certa altura, principalmente a partir de 2010, viveu a economia da tragédia. Isto é, a tragédia, aquilo que de grave acontecia às pessoas, já fomentava, em termos económicos, uma certa vitalidade financeira. Se não fossem as empresas da Madeira a fazerem esse trabalho, obviamente, isso também é verdade. Obviamente que o Dr. Barço Jardim quase que rezava porque ia ser uma tragédia. E quase que rezava que houvesse uma tragédia. O que vimos é que, de facto, as empresas, as grandes empresas, é que usufruíram grandes quantidades, grandes massas monetárias com as tragédias. Porque aquilo que eu referi há pouco é que devemos diversificar a nossa economia. Não temos que estar sempre a dar aos mesmos. O caso, por exemplo, do 20 de Fevereiro, então não era mais benéfico? Pessoas que vivem em casa, em zonas de risco, afastar essas pessoas das zonas de risco, fazer casas, fomentar a construção...
muito poucas. Fomentar a construção, dar emprego a pintores, estucadores, carpinteiros, canalizadores, do que dar o dinheiro todo a empresas que fazem a monocultura do betão e do cimento armado. E depois pegam no dinheiro, carregam num botão e o dinheiro, passado um segundo, está em Singapura ou nas Virgin Islands. Por isso, o problema está aqui. É preciso, de facto, eu concordo com o investimento público, até tem uma maneira, de certa forma, keynesiana, sim, mas de intervenção nós temos pública. tido aqui grandes grupos económicos que fala, grandes grupos Sim, neste momento controlam a nossa economia toda. Que investem na Madeira, Investem na Madeira, mas investem na própria tesouraria deles. Não investem. O objetivo desses oligopólios é controlar o mercado, retirar a competitividade das empresas. Sr. Deputado Gil Canha, eu vou-lhe dar só um exemplo em relação... Não interrompei já... Não, mas só para acabar. Em 2010, só 2 das 10 maiores empresas de construção civil que estavam a atuar na região eram madeirenses. As outras 8 eram todas do continente. Sim, mas... Gil Canha, para concluirmos esta parte. Estou aqui a falar das grandes empresas que são civis, são as empresas que não são. Não, estou-lhe a falar das grandes empresas. Das 10 existentes na Madeira, só 2 é que eram da Madeira. Nós vivemos num ambiente de oligopólio. E temos, os grandes monstros da construção civil têm que ser continuamente alimentados, e para isso têm os seus peões dentro do governo, como também temos empresas que têm o transporte marítimo, têm o transporte radioviário, que controlam a energia, controlam quase os setores da economia e também controlam o governo. E isso é a verdade que os senhores não querem aceitar. Aliás, nós vimos bem há pouco tempo. O governo tomou a medida de concessionar o Porto do Cancel, fazer um concurso a nível internacional, e foi bloqueado por uma empresa. Vai a tribunal daqui a 2 meses. Tribunal, o governo atrasou 6 meses um procedimento cautelar. 6 meses! Santadeias. 6 meses. Não, mas tem que se reportar ao ano passado. Eu não vou entrar nessa discussão. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não entro em guerras pessoais. Eu não entro em guerras pessoais e particulares. Eu alibi de muita gente. Não, eu não. Bom, vamos, para concluirmos esta parte, falámos ainda um bocadinho do relatório do Banif. O que eu quero denunciar é que, na parte da economia, não haja dúvida nenhuma que as grandes empresas, os grandes interesses económicos, manipulam a economia da região. E manipulam de uma forma escandalosa. E é isso que temos que denunciar. Em determinados setores, em que há 2 ou 3 empresas grandes que têm uma grande influência e que, de facto, mandam a nossa economia que nós vivemos. Vamos avançar para o relatório do Banif, de certa forma uma questão que já aqui abordamos em programas anteriores, mas desta vez temos aqui um dado que é a questão da votação, que já aconteceu na Comissão de Inquérito, um inquérito que foi desencadeado aqui na Assembleia Regional. Rodrigo Trancoso, com o Bloco de Esquerda, que votou contra este relatório, resumidamente, porquê? Resumidamente, porque, concordando com alguns aspectos que estão no seu teor, nomeadamente as críticas que são feitas à falta de colaboração de algumas entidades a quem foram solicitadas audições, portanto, com os seus representantes, como também a recusa em enviar documentação. O facto também de concordarmos com ter sido relevado a discrepância de declarações entre o Dr. Jorge Tomé e o engenheiro Jacinto Silva, onde ficou patente que uma das partes aqui, pelo menos, faltou à verdade, ou então ambos faltaram à verdade, porque efetivamente não havendo sintonia nas mesmas, e no que diz respeito aos lesados, portanto, por um lado, o Sr. Dr. Jorge Tomé, ao referir que eram dadas instruções aos gestores de conta para que não afetassem mais de 20% do património financeiro dos depositantes e dos clientes e dos obrigacionistas a esses produtos de alto risco, e por outro lado temos a versão do Sr. Engenheiro Jacinto Silva, em que refere que muitos dos lesados viram todo o seu património, a integralidade do mesmo, ser afeta a esse tipo de produtos. Não me custa muito acreditar nisso. E portanto ficou aqui patente esta discrepância, e sem querer fazer juízos de valor sobre a veracidade de cada uma das partes, mas este aspecto ficou bem. Uma das questões que estava aqui também a análise não foi era a exposição eventualmente da Madeira, digamos, à situação que o Banco chegou. E é por aí que realmente suscitou o nosso voto contra, porque perante a falta de documentação que foi pedida e perante afirmações, tem uma declaração do Instituto Social Democrata a dizer que todos os seus créditos estavam a cumprir com o prazo de pagamento. Mas a documentação que nós tivemos acesso, nunca tivemos, por exemplo, acesso
acesso a uma lista das imparidades e do crédito em cumprimento, onde fossem discriminadas efetivamente quais as entidades que eram corporizadoras desse tipo de situações. E, portanto, sem ter essa informação de forma credível e bem clara e objetiva, achamos que é abusivo e extemporâneo concluir que efetivamente as regiões autónomas não contribuíram para a situação de solução do BANIF. Portanto, o que nós achávamos que devia ter ficado referido é que realmente não se tratou nenhuma responsabilidade das regiões autónomas nessa situação, mas daí a aferir que elas não tiveram definitivamente nenhuma contribuição é um bocado abusivo e extemporâneo, porque não se tem provado que tiveram, também não se provou que não tiveram. Jaime Leandro, o PS também votou contra este relatório. Claro, sabe, a banca neste país vive literalmente ou pelo menos grande parte da banca, para não ser injusto, num offshore. A banca tem assim uma nebulosa, aliás, que não, e depois dá no que deu, e nós sabemos o que é que aconteceu a bancos reputados deste país que caíram que nem castelos de cartas, porque as coisas se fazem enfim, de acordo com os ânimos de quem o gera, e confundem-se o património institucional com o património pessoal, e às tantas quem lá está já não resiste à ideia Mas de poder essa foi a razão do voto contra do Partido Socialista. Eu estou-lhe só a fazer um enquadramento que tem a ver com toda essa circunstância, e portanto dizer que o BANIF não é um caso virgem no panorama bancário nacional, mas tem especificidades muito próprias, e uma das coisas que nós queríamos aquilatar era qual era a exposição do BANIF ao cliente, região, e o que é que isso poderia ter significado. E, nomeadamente, e também ao lobby da construção. O Dr. Jorge Tomé, que foi o último presidente do Conselho de Administração, reconheceu que havia uma exposição acima daquilo que era desejável, na casa dos 20% do volume de negócios, e que a exposição ao lobby da construção civil também era excessiva e era, no seu grosso, a 5 ou 6 clientes. E, portanto, há aqui um padrão, que depois às vezes dita a sorte das instituições, quando elas arriscam, Sr. Deputado Carlos Rodrigues, eu não estou a dizer que é na Madeira, portanto estou-lhe a dizer que havia essa exposição. Estamos a falar da questão da Madeira, não é? E na questão da Madeira, nós sabíamos que havia essa exposição. Hoje também faz muita questão de tentar contrariar a ideia de que o BANIF era a tesouraria do Governo Regional, mas eu lembro-me de alguns episódios na altura, que não vale a pena estar aqui a relatar agora, e havia uma agilidade muito grande de processos entre o Governo Regional e o BANIF. Aliás, o BANIF tinha lá altos gestores que eram pessoas conotadas. Do seu ponto de vista, essa questão também não ficou totalmente clarificada? Não ficou completamente clarificada, mas deixe-me dizer-lhe também, porque nem tudo é mau, o resultado a que se chegou foi mais por falta de colaboração de entidades que estavam obrigadas até... E que não quiseram vir. De resto, nomeadamente o Banco de Portugal. Foi uma questão que o deputado Carlos Rodrigues também criticou. Deixe-me só concluir. A forma como a Comissão funcionou, e funcionou muito bem. Agora, há coisas escabrosas neste país, que é o Banco de Portugal recusar-se a vir uma comissão e pôr até em causa a criação dessa comissão. Isso é uma coisa absolutamente aberrante. Carlos Rodrigues, precisamente essa questão. E não é culpa do Sr. Primeiro-Ministro. Eu muito rapidamente, eu fui presidente desta comissão, desde já agradeço a colaboração do Sr. Deputado Jaime Leandro e do Sr. Deputado Rodrigo Trancoso, que também fizeram parte desta comissão, e de facto os trabalhos correram da melhor forma. O Partido Socialista apresentou um requerimento para a constituição desta comissão, requerimento esse que visava essencialmente saber qual o grau de exposição. Qual o grau de problema que quer a região, quer algumas empresas da região tenham provocado no BANIF. E ao contrário do que o Sr. Deputado Rodrigo Trancoso disse, essa questão, e nomeadamente o Instituto Social Democrata. Nós, PSD, na Comissão, decidimos alargar o âmbito e tentar perceber o que é que se tinha passado, um pouco a par daquilo que se passava na Assembleia da República, e também ouvir os lesados e tentar fazer, e eu aí não escondo, fazer pressão para que o problema dos lesados fosse resolvido.
Ao contrário do que aqui foi dito, nós, no caso do Bloco de Esquerda, por exemplo, nós já chegamos à conclusão que o Bloco de Esquerda concorda com a maioria das conclusões que foram aqui. É por isso que eu não percebo. O do PS eu até percebo, o voto contra. Do Bloco de Esquerda não percebo. O Bloco de Esquerda concorda com a maior parte das conclusões. O Bloco de Esquerda apresentou propostas de alteração, o Partido Socialista não apresentou, e está no seu direito, apresentou propostas de alteração, das quais só uma delas é que não foi acolhida. E no que diz respeito o grande problema que o Bloco de Esquerda encontra, que tem a ver com a questão da listagem de emparedados, eu gostava de lembrar muito rapidamente que essa listagem de emparedados é um documento público que existe na Assembleia da República, que foi inclusive publicado aqui na imprensa regional, e lá não consta quer o Instituto Social Democrata, quer o Governo da região, portanto, quer o essa PSD. exposição... Portanto, não há qualquer razão para o Bloco de Esquerda não ter duvidar dessa questão. E eu só queria, em relação ao Banif, e para acabar, eu tenho aqui comigo as cartas do Sr. Governador do Banco de Portugal e tenho as cartas também, a recusa do Sr. Representante do Governo no Conselho de Administração do Banif, mas o que é chocante, e eu volto a dizer isto, mesmo com todas as letras, é que um funcionário do Estado, embora um funcionário qualificado, que é o Governador do Banco de Portugal, primeiro, recusa-se a vir à Comissão de Inquérito, à qual é obrigado. E mais grave do que isto, é toda a comunicação que é feita, que nenhuma delas é assinada, nenhuma destas cartas é assinada, dirigida ao Sr. Governador, é assinada pelo Sr. Governador, é assinada pela sua chefe de gabinete, portanto, provavelmente... Houve uma falta de respeito em relação à Assembleia. Não, e é pôr em causa, sistematicamente, ainda depois da intervenção do Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, em que esclareceu as dúvidas existenciais do Sr. Governador, nem assim ele se dignou ou a mandar, porque nós não pedimos só a presença dele, nós pedimos uma listagem, nós temos aqui a listagem, uma listagem exaustiva de documentação, ao menos, se quisesse reduzir o desrespeito, teria enviado alguma da informação que nós tínhamos. Muito rapidamente, Gil Canha, também sobre a questão do Banif, este relatório, não participou nesta comissão. Nós temos mesmo não, era uma questão... A questão que é que eu estive a ler o relatório, evidentemente a não participação, a não colaboração do Banco de Portugal na Comissão, que acho lamentável também. Agora, relativamente às votações, é curioso que aquilo que aconteceu na Comissão ao Banif em Lisboa, em que teve os votos contra do PSD e CDS e os outros... e o PS votou a favor? O PS, o Bloco de Esquerda, votaram a favor. Aqui foi a maneira dá-se ao contrário. Deixe-me só dizer, breves segundos, Gil, só para dizer o seguinte, eu não me passa pela cabeça, nem nas minhas piores expectativas, que relativamente à solução que vier a ser... Primeiro, tem que ser encontrada uma solução para os lesados do Banif, e ela não poderá ser jamais, em tempo algum, pior do que aquela que foi encontrada para os lesados da BES. E, portanto, é bom que fiquemos afinados sobre isso. Que esta Comissão teve a honra de produzir foi a pressão no sentido de haver uma resolução para os lesados do Banif, que, ao contrário daquilo que se passou no caso do Espírito Santo, estão a ver as suas vidas perdidas ao longo, há mais de 4 anos e há mais de 2 anos, sem este problema resolvido. E, portanto, se há algum mérito, que eu não quero passar aqui um ar de imodéstia, se há algum mérito desta Comissão, foi o mérito de pressionar quem de direito e trazer este assunto, não deixando que o assunto dos lesados ficasse em águas... Fica então essa referência relativamente aos lesados do Banif. É ponto final nesta edição. Voltamos de hoje, 8 dias, com mais um debate parlamentar. Boa noite, fique bem.